Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da vitória do São Paulo ontem contra o Goiás. 2-0, o Tricolor tem a vantagem para o jogo da volta lá em Goiânia, lá na Serrinha, no estádio do Goiás. Vamos acompanhar aqui a mídia analisando, falando dessa vitória de ontem, deixar os créditos na descrição. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. Xará, Eduardo Afonso, para a gente falar da vitória do São Paulo, 2-0 sobre o Goiás no Morumbis. Para lá que a gente vai agora, contato com o Eduardo Afonso. Teve torcedor são paulino falando que foram 2 vitórias no dia de hoje, aqui na redação. Não vou falar quem, mas disse que foram 2 vitórias. Uma contra o Goiás, uma boa vantagem para a semana que vem, e a outra a saída do Rames Rodrigues. Xará, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite para você, para o Elton, para o Fã de Esportes. Olha, 1h45 depois do fim do jogo, o Caleri ainda estava dando entrevista aqui do cantinho para as emissoras de rádio. Acabou de terminar a entrevista dele aqui para as emissoras de rádio. Bem, foram 2 vitórias, uma delas, a de dentro de campo, muito importante para um time que sonha com título. E a Copa do Brasil é um dos títulos bem viáveis do São Paulo. Se no Campeonato Brasileiro, segundo a UFMG, a chance neste momento é de 1,9%, na Copa do Brasil, a cada fase avançada, o São Paulo vai ficando mais próximo da chance de brigar pelo bicampeonato. O torneio foi conquistado ineditamente pela primeira vez no ano passado. Bem, vamos lá falar um pouquinho do jogo de hoje. Os 2-0 foram construídos, mas não foi fácil, porque o Goiás jogou muito bem fechado, deu um susto logo no começo da partida, depois pouco atacou, a não ser um chute do Thiago Galhardo já no meio do primeiro tempo, e contribuiu muito para essa supremacia do São Paulo no segundo tempo. 2 fatores: a expulsão do Marcão aos 34 minutos, o Goiás com 10 homens em campo ainda no primeiro tempo, e aí ofensivamente o time desmontou, acabou, e a substituição feita pelo Zubeldia no intervalo, a entrada do Eric. Tanto que logo na primeira jogada o São Paulo já cria uma chance e na sequência saiu o primeiro gol. O Tadeu dá rebote e o Luciano faz 1-0. E aí, num rebote do Tadeu também, o Caleri fez o segundo gol, vantagem para lá de confortável para o jogo da quinta-feira que vem no Serrinha. O São Paulo pode até se dar ao luxo de perder por 1 gol de diferença, que estará classificado para as quartas de final, estará entre os 8 melhores times da Copa do Brasil. Mas apesar da vitória confortável, não foi um jogo assim, um primor. O torcedor ficou meio chateado nas chances que o São Paulo desperdiçou, saiu daqui imaginando que o placar poderia ter sido mais elástico, maior, aliás, a ponto até do São Paulo, de repente, que vai ter uma semana muito complicada, né? Vai jogar contra o Flamengo no sábado, contra o Goiás e depois joga contra o Palmeiras. Até nisso, o São Paulo e o torcedor pensou que com um resultado mais elástico poderia se dar ao luxo de poupar alguns daqueles que estiverem mais cansados em Goiânia. Com 2-0, a prudência diz que é melhor ir com aquilo que tem de melhor para garantir esta vaga. Depois do jogo ouvimos o Zubeldia, ele falou muito sobre o Eric, fez grandes elogios. Aqui na zona mista, o Caleri também elogiou bastante a entrada do Eric, disse que ele foi o cara do jogo no segundo tempo e graças a ele o São Paulo conseguiu construir essa vitória. Além, claro, dos artilheiros, né? O Luciano chegou a 13 gols na temporada, o Caleri chegou a 11, os dois juntos na história do São Paulo têm 153 gols e o Caleri passou e disse assim: daqui a uns anos nós seremos lembrados, a dupla Luciano e Caleri, pelo torcedor são paulino. Tomara que isso aconteça. E o Goiás agora pensa na Série B, joga com o Novo Horizontino em Novo Horizonte, está numa situação complicada e depois recebe o São Paulo tentando reverter esta situação. E o São Paulo, sem o Luciano, que está suspenso, vai jogar contra o Flamengo aqui no sábado à noite. 45.191 pagantes. E do Rames Rodrigues, tudo que nós trouxemos durante a programação. Ele tem propostas, precisava do atestado liberatório, com isso o acordo financeiro ficou melhor. Foi feita uma rescisão contratual retroativa a 30 de junho, até porque pegou mal ele em Miami, jogando futebol de mesa, com contrato válido no São Paulo, depois da Copa América, então o contrato foi rescindido retroativamente a 30 de junho. Ele vai também na negociação das luvas, nas várias parcelas que ficaram definidas para pagamento das luvas, ele vai abrir mão de uma boa parte delas, não haverá multa nem dele para o São Paulo, nem do São Paulo com ele, devido à rescisão 1 ano antes do término do vínculo. O Rames segue a sua vida e o São Paulo também seguirá a sua nos torneios nacionais e da Comebol, Edu. Tá bom, Xará, muito obrigado pelas informações. Vai se esquentar, que a noite no Morumbi a gente sabe como é nesse inverno. Abração, amigo. Boa sequência para vocês, até mais. Obrigado. É isso. Elton, uma palhinha, quero uma opinião sobre esse jogo do São Paulo.
vamos lá. No Morumbi o bicho pega. Os números do jogo totalmente... o Rafael foi um espectador do jogo, né? Não defendeu praticamente nenhuma bola do Goiás. 82% de posse de bola, 666, olha o número, passes certos contra 100 do Goiás, 27-2 em finalizações, certas 6-1, grandes chances 9-0, ações na área rival 47 contra 3. Agora, o grande lance da partida foi a expulsão do Marcão. A gente pode falar que é um jogo antes da expulsão. O São Paulo com uma grande dificuldade para conseguir entrar na área adversária e depois o caminho se abriu. Já no final do segundo tempo, mesmo sem marcar, o São Paulo conseguiu ali umas 3 chances boas. Ferreirinha bem, aí entrou o Eric do outro lado, o São Paulo conseguiu 2-0. Tem razão o torcedor são paulino em ficar um pouco decepcionado, Elton? Um pouco é compreensível, talvez pelo volume de jogo do São Paulo e pelo adversário, né? O Goiás disputa nesse momento a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas olhando para o contexto geral, né, do calendário, o São Paulo tem alguns mata-matas, vive essa situação de tentar permanecer na zona de classificação para a Libertadores, a princípio, né, dentro do Campeonato Brasileiro, que é esse primeiro objetivo. Olhando que o São Paulo também tem jogo no fim de semana que é importante pelo Nacional, acabou sendo um resultado para se comemorar, né? E lembremos do que aconteceu com o São Paulo ano passado. O São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil porque teve que, em algum momento da temporada, focar apenas na Copa do Brasil. E aí o Campeonato Brasileiro, o time ficou ali do meio para baixo na tabela. Nessa temporada a gente percebe um time bem diferente, né? Com um elenco mais recheado e com a intenção de fazer as competições equilibradas, não abrir mão de uma, principalmente o Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo está bem. É um cenário, a gente está vendo os melhores momentos, olha quanto jogador do Goiás dentro da área, né, da área defensiva. Porque o Goiás, quando a gente pegou as escalações, a gente recebeu as escalações, né, Edu? Já viu, né? Um time que ia jogar com linha de 5, outra linha de 4 no meio campo e apenas o Thiago Galhardo na frente. E foi exatamente o que aconteceu. A gente viu um Goiás muito atrás, a gente está vendo aí na tela, inclusive, as comparações do primeiro e do segundo tempo do São Paulo. No primeiro tempo, um time que teve muito volume no campo de ataque, mas não conseguia entrar na área, né? E no segundo tempo, todas essas variações, né, por zona, a gente está vendo ali a zona defensiva, que aumentou 0,5%, que foi porque o Rafael participou mais do jogo, né? A média defensiva, que é ali na intermediária, onde jogam os volantes, diminuiu em 10%. E do meio para frente a gente viu o aumento, né, de ações com bola do São Paulo. Aumentou muito, né, quase a mesma quantidade da diminuição da média defensiva. Então acabou sendo um time com muito mais volume, com um jogador a mais e fazendo um gol logo no início do segundo tempo, né? A mudança colocando o Eric, o Zubeldia tirou um jogador de meio, colocou um atacante, o Lucas passou a jogar um pouco mais por dentro, O São Paulo fez 1-0, conseguiu fazer o segundo, a gente viu a quantidade de finalizações, poderia ter feito mais gols, mas enfrentou uma barreira ali no campo defensivo. Se com 11 o Goiás do Zanardi já jogou dessa forma, imagina com 10 de linha, né? Colocou mais um meio-campista, inclusive, né? Tirando um atacante, colocando um meio-campista, e aí foi só defesa tentando conter os danos, né? Para tentar levar o jogo para Goiânia numa possibilidade aí de uma virada. Acho que o segundo gol dá um banho de água fria nesse time do Goiás. O São Paulo é muito melhor, tem condição, inclusive, de vencer o jogo da volta. O Goiás, olhando também para o seu calendário, vai começar a pensar na Série B para tentar se aproximar de novo dos líderes. Mas, sim, o torcedor fica com esse sentimento de que poderia ter sido maior o placar. Mas, olhando de novo, né, para o contexto geral, acabou sendo um bom resultado. Ô, Elton, você acha que dá para poupar jogador no jogo da volta? De repente, deixar alguns titulares no banco, numa emergência chamar? Ou como o Edu considera, um jogo, arriscado fazer isso? Acho que um banco dá, porque é uma maratona que o São Paulo tem pela frente, né? Vamos lembrar que daqui 2 semanas começa o mata-mata da Libertadores, São Paulo e Nacional na Libertadores. Também um adversário mais tranquilo em comparação a outros, né? Edu, o São Paulo tem na próxima rodada o Flamengo, né? Joga em casa contra o Flamengo. Então a gente imagina que o São Paulo vai jogar
com o que tem de melhor. E aí, depois desse jogo da volta contra o Goiás, enfrenta a outra ponta da tabela, que é o Atlético Goianiense. Em casa também, no Morumbi. Então, imagino que contra o Atlético Goianiense, dá para tirar um pouco mais o pé, ou tirar o pé, acho que não seria a expressão mais correta, mas de fato poupar alguns jogadores contra o Atlético Goianiense do que contra o Goiás. Porque jogo em casa, é o time que está na lanterna do campeonato. Mas o Atlético Goianiense também impôs dificuldades ao próprio Flamengo. Mas, de qualquer forma, é um jogo para o São Paulo, mesmo sem seus principais jogadores vencer. Eu acho que o mata-mata você não pode dar a sopa para o azar. Né? Tem um bom resultado, é verdade, mas não tem garantida a vaga nas quartas de final. Então, eu imagino que até pensando nesse calendário, Edu, um jogo antes da partida contra o Nacional, porque depois, entre os dois jogos contra o Nacional, tem o Palmeiras, né? Tem um clássico contra o Palmeiras pelo Brasileiro. Eu acho que nessa sequência, o jogo do Atlético Goianiense talvez seja o jogo ideal para fazer isso que você sugere, mas o Zubeldia às vezes não gosta muito de poupar, não, né? Ele quer vencer tudo, ele quer equilibrar tudo. É óbvio, pensando também em gerenciar um elenco que fisicamente cai de rendimento nesse momento da temporada, mas não dá para dar sopa pro azar, né? Numa Copa do Brasil, mesmo com uma vantagem de 2-0. Jogo da volta, então, na Serrinha, na próxima quinta-feira. O Eric, personagem importante, né? Acabou mudando a história do jogo. Vamos escutar outros personagens fundamentais nessa história. O Marcão, que foi expulso do lado do Goiás, e o Caleri, que marcou 2. Um foi anulado, mas ele marcou 2, foi anulado por impedimento. Vamos ouvi-los. Cara, primeiro vale ressaltar a entrega de todos os meus companheiros. Com a menos, a gente sabe que jogar contra o São Paulo no Morumbi é quase com a missão impossível. A meu ver, uma falta temerária, com excesso de força, mas quando vai ali para o recurso do VAR, acaba observando o lance em câmera lenta, acaba que o lance fica com proporção e excesso de força, entendeu? Mas é a interpretação do árbitro. Não tenho o que falar, não tenho o que julgar dele, a interpretação dele. Claro que muitas das vezes ele vai acertar, muitas das vezes ele vai errar, mas é discernimento. E cabeça boa, ter o jogo de volta em casa, tenho certeza que temos plenas condições de igualar o jogo, igualar os resultados e buscar a classificação. Com respeito ao gol, a insistência. É bonito sempre fazer gol. Hoje tive várias oportunidades, mas gol sempre é gol. E o time insistiu muito em tentar ir por fora, tirar cruzamentos ou ir por fora e tentar buscar no facão de algum jogador para tentar terminar a jogada. Deu certo, a gente fez 2 gols. Não vai ser todos os dias que a gente faça muitos gols. Obviamente, dá para caprichar, para melhorar, claro. A gente tem que caprichar bastante mais, mas ganhar sempre é bom, a diferença é boa também. E vamos lá, Goiás, na quinta que vem, com uma vantagem que é importante. Com respeito ao amarelo, eu sabia que não havia encostado nele. Eu vi depois o lance. Com todo respeito aos jogadores do Goiás, mas eles estavam buscando alguém para ser expulso do São Paulo e tentar equiparar os dois times com 10 jogadores. Mas eu sabia que não havia encostado no Sandes, foi, não? Mas hoje em dia, com o VAR, as imagens muitas vezes, nunca você vai ver a intensidade com a que eu pego o cara. Então, foi amarelo, eu não achei de amarelo não. E o importante é que São Paulo ganhou e que o juiz não teve ingerência no resultado. Isso é o mais importante. Tá aí o atual campeão da Copa do Brasil, então começa bem essa fase mata-mata e o Marcão foi expulso, como a gente disse aqui, mudou um pouco a história do jogo, né, Elton? Você até tem a ver com o que o Caleri estava falando. Você acha que era um lance para expulsão? Porque pelo vídeo, no VAR, realmente dá para ver que o pé encosta no rosto do Luciano, né? E toda vez, Edu, que o árbitro é chamado para ver o vídeo, ele vai mudar de ideia, né? O árbitro está muito ali à frente do lance. Ele viu que se o Marcão acaba suspendendo demais a perna direita,
acaba atingindo ali a lateral, né, do rosto do Luciano, com a lateral também da chuteira. Não houve, talvez, a força excessiva que a gente tanto fala no futebol, né? E por isso o cartão amarelo, ele acabou também sendo chamado, o árbitro sendo chamado para interpretar a jogada e acabou dando o cartão vermelho. Eu ficaria com o amarelo. É claro que tem várias interpretações, né? E essa questão de interpretação no futebol às vezes é muito complicada. Mas ele também assumiu o risco de levar o cartão vermelho e ser chamado, né? Para o árbitro ser chamado para poder rever o lance. Eu ficaria com o amarelo, viu, Edu? Mas entendo também quem tem a opinião diferente, né? De que era um lance para cartão vermelho direto. Eu acho que em condições normais, né? Esse lance seria um lance apenas para cartão amarelo, mas a gente já percebeu que nessa temporada, principalmente, né, toda vez que o árbitro é chamado no vídeo, ele vai mudar de ideia. Então, acho que foi o caso, mais um, né, caso no futebol brasileiro nessa temporada. É claro que o Marcão encontra um Luciano que faz uma cena, né, e aliás, ele é especialista mesmo em fazer isso, né, mas muitos jogadores o são. Agora, ele assume o risco ao levantar o pé tão alto, de uma forma absolutamente desnecessária, né? Então ele assume o risco e acaba prejudicando o Goiás, né? Porque ele deu mole, ele deu a oportunidade para o VAR chamar e para ser expulso. Acho que fica uma lição aí, que não se faz esse tipo de jogada. Eu acho que é uma coisa meio de impor respeito numa jogada, assim, que não tem a menor necessidade de levantar tanto o pé. Enfim, a gente vai para o intervalo. Fazer números envolvendo o atacante argentino na partida de hoje, 90 minutos, 1 gol, 5 finalizações, 3 sets. Isso é interessante, Zupac, porque quando eu mostrei o raio-x do jogo, foram vários chutes, 27, e no gol 6, um aproveitamento ruim. O dele é excelente, 60% no gol, ações na área rival, 9, liderou o São Paulo. Então, assim, para o São Paulino ele ter ficado em campo foi realmente uma baita diferença, Zupac. Sim, porque ele acaba participando dos 2 gols, né? Verdade. Porque o primeiro gol não é uma participação intencional, ele queria fazer o gol, ele não consegue fazer o gol, mas ele tá lá para finalizar e a finalização dele gera o rebote que o Luciano aproveita. O Calleri é um cara muito importante para o time do São Paulo. E assim, ele é a figura do camisa 9, mas se a gente for analisar a temporada do Calleri, não é uma temporada abundante de gols, né? O Calleri não é o maior artilheiro do futebol brasileiro, ele não é um cara que marca tantos gols assim na temporada. Tem um bom número, mas não é um número exagerado de gols. Só que são gols importantes. Ele é um cara que ele tem esse perfil de fazer gols importantes. Ele tem acho que 13, 14 gols na temporada. E boa parte desses gols em clássicos, gols em jogos de Libertadores, gols de 1-0. Hoje foi o gol do 2-0, mas que num contexto de mata-mata é um gol muito importante também. Então ele é um cara fundamental para o time do São Paulo, não só pelos gols que marca quando marca, mas pelo que ele gera de trabalho para os zagueiros adversários e, consequentemente, possibilita outras ações do time do São Paulo. É um cara, sim, muito importante mesmo para a equipe. Aí ele não conseguiu fazer o gol. Ô, André, eu acho que esse ponto é uma coisa que chama atenção no Calleri, que é o que o Zupac encerrou o comentário, da atuação dele, né? Um cara que, ele é um brigador. Se você assiste ao jogo do São Paulo, focando aquela câmera focada nele, deve ser um inferno pro zagueiro, porque ele é forte. Sim. Então é trombando, é no corpo, é disputando cada bola, aquela bola que vem quicando, quase no chute do goleiro, ele vai trombar e isso às vezes gera uma sobra para algum colega. Só para atualizar, o Edu Afonso, que está ligadinho na escuta, são 11 gols do Calleri na temporada. Não é um número abundante, né, para centroavante, sim. mas são gols quase todos muito importantes. Não é um número abundante para quem tem uma música Toca no Calleri que é gol, porque nem sempre a questão é o gol, né? Toca no Calleri que ele vai se virar ali, André. Ele tem uma leitura de posicionamento que é muito boa, pelo corpo, né, o tamanho dele e a forma como ele trabalha, procurando às vezes o contato com o zagueiro, porque ele sabe como se posicionar para conseguir cabecear uma bola que teoricamente é mais para o zagueiro do que para ele. Ele já fez muitos gols e assistências assim. Ele sabe se desmarcar muito bem também. E ele tem acho que um índice de finalização que é bastante satisfatório. Algumas jogadas ele perde, como aconteceu hoje. Mas, de fato, quem tem uma música como a que ele tem, dedicada pelo torcedor do São Paulo,
é porque dá mais alegrias do que frustrações, bastante mais. E ele tem a identificação, né? Recentemente houve um jogo em que ele começou no banco, a partir do momento em que ele entrou, a eficiência dos movimentos de ataque do São Paulo foi muito diferente. Então ele tem... Acho que foi o Botafogo. Acho que sim. Ele tem essa influência quando ele está em campo de prender zagueiros, de criar preocupação. Ele não é um jogador normal. O adversário tem muito problema com ele, porque esse pacote o torna um problema constante. E no jogo de hoje, essa questão ficou bem clara, né? É óbvio que ele queria fazer o primeiro gol, não foi uma assistência dele, mas envolvido nos 2 gols que o São Paulo usou para colocar essa vantagem sobre o Goiás. A gente tem números também do Luiz Ubeldia, o técnico do São Paulo, como disse o André, 3 meses contra o Goiás, para entender o volume do São Paulo nesse jogo, né? Em comparação aos outros nesse período do Zubeldia. Posse de bola 81,8, passes certos 666, grandes chances 9, finalizações 27, eu vou pular para a última linha. Finalizações sofridas 2, foi o melhor desempenho. O segundo melhor desempenho, ações na área rival, cruzamentos. Essa tela mostra muito o jogo de hoje. Eu queria trazer, Zupac, o trabalho em si. Esse trabalho que a gente ficou quebrando aqui a cabeça. É estágio inicial, não é já segundo passo, que eu acho que é para contexto brasileiro, um segundo passo. Como você define esse trabalho do Zubeldia? Muito bom, muito bom. São Paulo é um time quase sempre intenso. Geralmente tem começo de jogos agressivos. São Paulo começa os jogos agressivamente, porque sabe que muitos times vão se fechar contra ele em São Paulo, então, começando forte, tentando fazer o gol no começo, você inverte a estratégia do adversário. Acho que ele potencializou vários jogadores, né? Uma série de jogadores do São Paulo subiram de produção com ele. Só para falar do time titular de hoje, o Alan Franco talvez seja o que mais subiu de produção nas mãos do Zubeldia. Fez uma partida que foi pouco exigido como zagueiro, né, no seu ofício principal, mas o passe é bom, com bola, né, trabalhando com a perna esquerda, do lado esquerdo, um cara que veio muito bem. O Alisson continuou crescendo, o Luiz Gustavo cresceu, o Lucas, quando joga por dentro, joga pelo lado. O Luciano teve um começo também muito bom com o Zubeldia, Ferreirinha também. Então, assim, ele potencializa o time do São Paulo. O time não vai fazer só grandes jogos, o time não vai só ganhar, o time vinha de um recorte de 3 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, mas os números são bons, uma maior parte das atuações também é de um nível alto e os resultados são bons. O jogo de hoje, a tela que mostra o melhor em quase tudo, a gente tem que contextualizar, porque esse é o primeiro jogo do Zubeldia contra um time de segunda divisão do Brasil. O Paulistão ele não pegou, foi o Carpini que pegou. Então ele pegou o andamento da fase de grupos da Libertadores, o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito complicado, e a Copa do Brasil. Ele pegou o Águia de Marabá, enfim, que é um time de divisão ainda inferior. Tinha me esquecido desse jogo, onde o São Paulo administrou bem com o time reserva fora e resolveu aqui. Mas é pouco comum, né? Então ele pega jogos mais difíceis. Natural que o jogo de hoje tivesse os índices de melhor jogo, né, os números de melhor jogo da era Zubeldia. Mas para mim é um trabalho incontestavelmente bom. Eu não consigo enxergar por onde alguém olharia esse trabalho e falaria, não está tão bom. O São Paulo melhorou em tudo com o Zubeldia. E acho que tem totais condições de fazer um Campeonato Brasileiro forte e tem totais condições de brigar pelo título das Copas. Qual das Copas vai brigar mais? Não sei. Mas a característica dos campeonatos, a característica do time do São Paulo e do trabalho do Zubeldia permite que o São Paulo olhe para as Copas, não entrando como principal favorito em nenhuma delas, mas com condições de ir avançando e enfrentar de igual para igual quem tiver que enfrentar. Na Libertadores, que é o principal torneio, não só de um calendário normal, mas a gente sabe da relação do São Paulo com a competição, São Paulo é favorito contra o Nacional, se passar, pega Palmeiras ou Botafogo. Quem vier, o São Paulo tem totais, acho que não vai ser favorito contra nenhum dos dois, mas tem totais condições de passar. Então as Copas prometem uma temporada boa para o São Paulo. Já a gente está falando do Zubeldia, já o técnico argentino vai falar e a gente vai apresentar aqui no Sport Center a visão dele sobre a partida, enfim, o que ele tem a responder sobre as perguntas que serão feitas. André Kfouri, eu quero te ouvir também sobre essa análise do técnico do São Paulo nesse início
Eu não vou falar meio, porque daí parece que o fim tá chegando, né? Esse início é loading, né? É carregando, André Kfouri. Senão vamos falar, olha o cara já se zicando. Não, eu concordo com o Gustavo. O São Paulo hoje compete de uma maneira muito séria e sabe, na maioria dos jogos, é claro que isso não acontece sempre, porque senão seria um sistema executado à perfeição, isso não existe, mas na maioria dos jogos o São Paulo consegue encontrar, ou fica muito claro que o São Paulo está investindo em encontrar o caminho para vencer, considerando os defeitos do adversário, ou seja, estrategicamente é o plano certo. O São Paulo joga certo, é um time com o Zubeldia mais inteligente em campo do que era. Eu gosto do elenco do São Paulo, não acho que está entre os melhores do Brasil, no sentido dos 3, 4, 5 melhores, acho que não, mas a forma como o São Paulo compete desde que o Zubeldia assumiu, mais ou menos replicando o que é a personalidade dele em campo, é uma forma bem notável e eu entendo que os jogadores respondem a ele de uma maneira muito boa. Assim, a mudança que ele conseguiu gerar de mentalidade, você vê no campo. Então não é só uma questão de ideia de jogo em relação ao técnico anterior, que era o Carpini, todo mundo sabe disso. Então não é uma questão só de o Carpini gosta disso, o Zubeldia gosta disso. Não é só isso. Você percebe os jogadores respondendo a um treinador que trabalha de uma maneira diferente. Aí eu acho que vale muito a pena a gente voltar a falar sobre a formação dele, aquilo que ele fez, embora ele seja um técnico de pouca idade. Muito se falou sobre a juventude do Carpini, no sentido de criticá-lo. Então, assim, jovem, então ele carece de muitas coisas, não tem tamanho para o São Paulo. O Zubeldia também é jovem. A questão não é a idade, né? A questão é a caminhada. Esse é um cara que começou a trabalhar como técnico muito mais cedo do que é o normal. E ele tem uma carreira como treinador, com história para contar, com trajetória internacional, com experiência, né? Ele tem bagagem. E os jogadores do São Paulo responderam a essa mudança de uma forma muito boa. Mas assim, ele não corre riscos, né? Hoje o São Paulo enfrentou um time da Série B. Poupou no Campeonato Brasileiro para ter o time titular hoje em campo. Escalou esse time. E foi difícil, hein? Foi difícil. Imagine se tivesse em campo hoje um time meio a meio, sem 5, 6 titulares, aquela coisa rachada pela metade, ou talvez nem tantos, né? Mas claramente uma equipe alternativa para enfrentar um adversário da Série B. Primeiro jogo, dá para resolver na volta e o jogo até a meia hora ali, transcorrendo como foi. Então é complicado, não é simples, mata-mata é difícil, os times que são inferiores se defendem mesmo fora de casa e hoje o jogo mudou no momento da expulsão do Marcão. Tá aí, galera, pessoal, falando da vitória do São Paulo ontem contra o Goiás, 2-0. Tem a vantagem para o jogo da volta lá na Serrinha, em Goiânia. Uma vitória importante, Caleri e Luciano marcaram os gols, que dá essa vantagem para o jogo da volta. Alguns torcedores ali até não muito satisfeitos, né, com esse placar aí, queriam um placar ainda maior, o São Paulo amassando o adversário, principalmente ali pelo São Paulo estar jogando com um jogador a mais, né? O Marcão do Goiás foi expulso ainda no primeiro tempo, lance que gerou reclamação aí por parte do Goiás, né? Mas um lance claro ali para expulsão, sim. Vi muita gente reclamando ali em relação ao lance do Caleri, né? Achei que foi lance para amarelo, sim. Não sei se seria para vermelho, né? Tá de bom tamanho ali um amarelo. Mas vida que segue, agora é se preparar para as próximas partidas. São Paulo tem essa maratona de jogos aí pela frente. Final de semana já pega um Flamengo, né, no Brasileiro. E a gente não sabe se o Zubeldia vai poupar jogadores. Provavelmente não, né? Ele vai com força máxima. Ele gosta sempre de colocar o que tem de melhor. E o jogo da volta com o Goiás na próxima quinta-feira da semana que vem, né, lá na Serrinha, em Goiânia. Mas foi um resultado importante que dá a vantagem. É claro que ainda não tem nada garantido, né? 2-0 é um placar totalmente irreversível, mas o São Paulo conquista, né, uma boa vantagem para o jogo da volta. Mas primeiro, pensar nessa partida do final de semana contra o Flamengo, tem que buscar a recuperação no Brasileiro, já que o time perdeu a vaga ali no G4 e tropeçou recentemente no Brasileirão. E tem essa partida, esse jogo duro, complicado contra o Flamengo no final de semana. Ontem fez o dever de casa, venceu. Parabenizar mais uma vez, né, a torcida que
lotou o Morumbi. Um grande número de muitos torcedores, né, apoiando o São Paulo, foi importante. O time poderia até ter feito mais gols, se tivesse aproveitado melhor as oportunidades. Eric entrou muito bem também ali no intervalo, né? O Zubeldia mudou, tirou o Bobadilha, que é um jogador que não fez uma boa partida no primeiro tempo. Mas o importante foi que o time venceu, tem a vantagem para o jogo da volta e agora é se preparar para a sequência. Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa o like para estar fortalecendo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.